como e por que eu decidi me tornar Story Maker, mesmo já tendo outras profissões e atuando em outras áreas também. Eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha história e mostrar pra você que o seu hobby em vídeos pode se tornar a sua profissão. E aí, trem, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Milena Vieira, eu sou Story Maker profissional e mentora, já tenho atuado nessa área há 1 ano e meio, mas já tenho experiências no audiovisual há mais de 8 anos, desde muito novinha, já fazendo algumas coisas e como eu falei, eu não fazia ideia de que isso poderia se tornar a minha profissão. Eu realmente fazia porque eu gostava, porque era uma coisa que eu atuava em outros lugares, como por exemplo na igreja, e eu sei que essa é a realidade de muita gente. Muitas pessoas acabam entrando nas profissões do audiovisual e também outras, né? Por conta da igreja, eu sempre brinco que a igreja ela é um grande formador de profissionais ali, principalmente porque a gente tem muitas experiências lá dentro e nos surge o desejo de usar isso na nossa vida pessoal. Isso é maravilhoso, né? Deus nos chama pra isso também. Eu comecei na igreja em 2017 com fotografia. Eu ganhei uma câmera do meu pai no meu primeiro semestre da faculdade. Eu estava fazendo uma faculdade de fonoaudiologia, não tem nada a ver, mas eu sou formada em fonoaudiologia. E no primeiro semestre foi um semestre muito difícil pra mim, eu tava quase desistindo. E aí, na época, na cidade onde os meus pais moravam, porque eu estava em outra cidade, um dos nossos amigos começou a vender a câmera dele, a primeira câmera. E aí o meu pai comprou e me deu de presente. Porque eu sempre fui essa coisa do celular e, enfim, sempre fui de tirar foto, de fazer vídeos. É uma coisa muito comum pra mim desde sempre. E aí, quando eu ganhei a primeira câmera, foi muito legal. Eu tirava várias fotos, vocês vão ver por aqui as fotos que eu tirava da época. Mas era apenas isso, absolutamente isso. E aí, quando a gente ia pra igreja, eu acabava fazendo algumas fotos ali. Mas, além dessas fotos na igreja, tinha uns acampamentos que a gente servia e eu era sempre da área da mídia. Então, inicialmente eu comecei com foto e aí chegou um momento que nós tínhamos um amigo nosso dentro da igreja que ele tinha uma outra câmera, que também era de fotografia, mas que fazia vídeo. No caso, a minha câmera não fazia, mas a câmera dele fazia vídeo. E aí eu falei, cara, eu preciso pegar essa câmera pra mim porque eu quero fazer esses vídeos aqui também. E há 9 anos atrás eu já fazia vídeos em tempo real. Eu nunca gostei de levar trabalho pra casa. Eu sempre digo que o Story Maker é a melhor parte porque eu sou uma pessoa ansiosa e eu não gosto de entregar depois. Então eu pegava a câmera, eu já gravava, eu já ia pro computador. Naquela época, o único programa que eu usava era um Sony Vegas. Era um programa muito lento, mas muito mesmo. Hoje em dia que a gente tem o CapCut com a facilidade da gente conseguir editar esses vídeos, é maravilhoso, mas na época eu não tinha isso. Mas ainda assim eu fazia tudo em tempo real, acabava o acampamento, eu já tinha o vídeo pronto, mostrava pra igreja inteira, sempre gostei de fazer nesse formato. E já fazia em vários outros eventos na nossa igreja, com os nossos jovens, enfim. Só que como eu falei, eu estava na faculdade, então o meu foco era outro. Era realmente no sentido de, eu vou ali e vou servir e acabou. E isso continuou de 2017 até 2024. Com eu atuando dentro das igrejas, na área da mídia, me mudei, me formei, trabalhava como fonoaudióloga normal, mas ainda assim eu atuava na área da mídia lá na igreja e em outros locais também. Então eu nunca tive o desejo inteiramente de viver disso, eu nunca imaginei que eu poderia viver disso. Acho que isso nunca surgiu o desejo no meu coração, porque a minha profissão, obviamente, é uma profissão que eu amo, eu gosto de ser fonoaudióloga, eu gosto de atender, mas eu tive alguns problemas de saúde que me impediram de executar e continuar na minha profissão. E aí foi um momento que eu acordei e falei, caramba, eu preciso fazer outra coisa. Em janeiro de 2023, eu comecei a servir em um acampamento na cidade onde eu moro hoje, que é Limeira. E aí, nesse acampamento, eu já entrei diretamente na mídia. Por quê? Eu vou explicar pra vocês mais ou menos como funciona esse acampamento, porque ele não é tão comum quanto vocês imaginam. O acampamento que eu sirvo, ele chama Cross Acampamento. E nós somos um acampamento de temporada de férias. Então, todo janeiro e julho, nós estamos lá servindo nesse acampamento. E, na época, eram 2 semanas, só que atualmente nós estamos há 3 semanas seguidas com crianças, jovens e adolescentes aproveitando o acampamento e tendo uma experiência com Deus também. E aí, em julho de 2022, eu tive a primeira oportunidade de ver isso um pouco mais de perto, mas eu ainda estava trabalhando. Então eu acompanhava pela internet. E os meus amigos estavam lá no acampamento. E eu queria ver o que eles estavam fazendo. E eu olhava no Instagram e não tinha nada. Eram vídeos muito ruins, vídeos muito básicos. E eu falava, caramba, mas eu preciso saber o que tá acontecendo, eu quero saber como funciona, eu quero entender sobre esse acampamento, porque eu também não conhecia ainda, né? Foi a minha primeira vez que eu tive contato com a Cross. Então, eu tive essa dúvida, esse desejo de querer entender mais. E aí foi quando, em janeiro de 2023, eu tive a oportunidade de ir até lá e servir lá no Across. E foi um momento que eu cheguei e eu falei, cara, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Me bota na mídia porque eu sei o que fazer. E aí a minha melhor amiga, ela é a chefe da equipe de lá. E ela me colocou na mídia, e aí eu peguei e comecei a trabalhar muito firme
Lembrando, eu ainda era fonoaudióloga, eu não era Story Maker ainda, tá? Eu só peguei meu celular, eu lembro que eu tinha acabado de comprar um iPhone 13 Pro Max, que na época era o auge, porque ele era o primeiro celular que tinha o cinema, então eu já conseguia fazer várias coisas. O CapCut estava começando a surgir, né? Ele era ainda muito novo, mas já existia. E aí foi um momento que a gente começou a investir nisso, eu comecei a seguir uma estratégia de real time com eles. Foi maravilhoso, os pais amaram absolutamente tudo. E a partir dali eu nunca mais saí da mídia do Across. Naquela mesma temporada me convidaram para fazer parte da equipe oficial da mídia do acampamento. Então desde 2023 eu tomo conta de todo o Instagram, todo o processo de antes do acampamento, durante o acampamento e pós o acampamento, divulgação da próxima temporada, enfim, tudo sou eu que faço. Novamente, sem ser absolutamente nada profissional. Apenas com a minha expertise ali, dos momentos das minhas outras experiências que eu já tive, né, desde 2017, para aplicar ali no acampamento e que deu muito certo. E aí, a partir desse trabalho que eu comecei a fazer ali, eu comecei a ser vista pelas pessoas, sem ao menos ter o interesse ou talvez a decisão de querer isso, né? Isso é muito importante. Não era, novamente, uma coisa que passava pela minha cabeça. Eu jamais imaginei que eu poderia viver disso. Jamais mesmo. E aí, em agosto de 2024, um dos pais, olha só, um dos pais das crianças que estavam lá no acampamento, me encontrou e ele falou: Milena, eu sei que você faz um projeto e um trabalho maravilhoso lá no acampamento Across, mas eu também queria convidar você para trabalhar com a gente no processo de divulgação de candidatura de um vereador que é aqui da nossa cidade, que era da minha igreja também. A gente queria alguém que fosse do digital, que fosse da internet, pra gente fazer um movimento ali. E eu lembro que aquele dia eu falei: meu Deus, mas como é que eu vou aceitar isso? Porque eu não faço ideia do que eu vou fazer. Uma coisa que é muito real quando a gente tá nesse processo, né, de decisão se a gente faz ou não, é que a maioria de nós já temos a experiência de vídeos, nós já temos o conhecimento para saber como a gente grava o vídeo, mas eu não sabia nada de como planejar, como montar, como pensar, e enfim, na época a gente tinha uma grande referência que era o Pablo Marçal, que estava concorrendo a prefeito de São Paulo, e ele mudou muito a forma como as pessoas estavam usando as redes sociais, ele transformou o visual de muita gente e trouxe clareza para as pessoas entenderem que a internet é um meio maravilhoso para você conseguir conquistar a confiança das pessoas. E eles viram isso e me viram como uma possibilidade de alcançar esse público. E aí eu falei: cara, eu não faço ideia do que eu vou fazer, mas eu vou aceitar. Eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou procurar. A gente realmente se esforçou muito, a equipe toda, para poder entregar um trabalho muito bom para ele. Conseguir construir todo o storytelling, todo o posicionamento que ele precisava, tudo o que a gente necessitava. Nós conseguimos montar. Esse candidato, ele já tinha tentado em 2 eleições anteriores, a de 2024. E em 2024 foi a primeira vez que ele passou. E ele realmente foi eleito como um vereador da nossa cidade. Então foi algo muito legal, a gente conseguiu construir maravilhosamente o posicionamento dele. E foi a partir daí que eu falei: caramba, eu realmente posso usar isso da minha profissão, porque eu jamais imaginava que isso poderia ser possível. Então, por que eu tô contando essa história pra vocês? Eu sei que muitos de vocês talvez tenham esse desejo de querer se tornar um profissional. Vocês já têm a experiência, só que o que deixa a gente muito preso é achar que pelo fato da gente não ter experiência diretamente, saber como fazer com o cliente e tudo mais, seja um empecilho, e realmente pode ser, porque você precisa estudar para isso. Porém, essa já é uma grande porta, você já tem muita experiência para começar. Você só precisa saber quais são os processos para isso. E eu também vou trazer mais vídeos aqui no meu canal a respeito disso. Você vai poder entender um pouquinho mais de uma forma breve e rápida as coisas que você precisa fazer. Mas eu quero muito trazer com essa história um incentivo a vocês de que muitos de vocês já têm a experiência, vocês já sabem o que fazer. Só falta apenas começar. Falta apenas se tornar um profissional de verdade, procurar ir atrás, se esforçar, estudar para realmente fazer parte dessa profissão e realmente tornar isso a sua rotina, tornar isso a sua profissão oficial na sua vida, se você realmente tem esse desejo. Eu estou aqui para provar isso para você, que isso é possível, isso é viável. No meu caso, eu tive que abrir mão da minha profissão como fonoaudióloga, porque, como eu falei, eu ainda atuei até dezembro de 2024. De agosto até dezembro eu também já estava começando a trabalhar como Story Maker, consegui vários trabalhos, comecei a me posicionar nas redes sociais, isso foi maravilhoso. Mas ainda assim, eu precisei deixar a minha profissão por conta de algumas questões de saúde. Eu tenho um problema vocal muito sério, então eu não posso abusar muito da minha voz, falar por muito tempo, e era exatamente isso que eu fazia como fonoaudióloga. Mas, graças a Deus, a profissão Story Maker abriu portas gigantescas e ela também pode abrir portas para você. Então, não desista, se você realmente está procurando por isso, essa história é para te incentivar, para que você consiga entender que você pode sim se tornar um Story Maker. Se você ainda não sabe
como, me acompanha, se inscreve nesse canal, curta esse vídeo, mostre pro algoritmo que você tem o desejo de aprender mais sobre isso. Eu sei que aqui no YouTube quase não tem nenhum tipo de vídeo e conteúdo sobre isso, então me acompanha de verdade, me acompanha nas redes sociais. Tem muito conteúdo para você aproveitar, para você aplicar nas suas redes sociais também. E se você quiser aprender comigo, é só entrar em contato lá pelo meu Instagram, porque também temos mentorias aí disponíveis para vocês, tá bom? Um beijo, galera. Me acompanhem e fiquem atentos porque logo tem vídeo novo. Beijo!